Boa noite a todos, essa noite maravilhosa de sábado, dia 9 de abril do ano de 2016, onde mais uma vez estou aqui para transmitir uma mensagem da parte do Senhor. E a mensagem, a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite maravilhosa, encontra-se no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Meus amados e minhas amadas, que nessa noite venhamos a meditar nessa palavra. É bem verdade que esse texto é muito conhecido, fala daqueles 3 jovens daquela época, do rei Nabucodonosor, que ele lançou um decreto naquela época onde ele construiu uma estátua de ouro muito grande e convocou todas as províncias ali daquela região, governadores, prefeitos, aqueles que seriam governadores, todas aquelas lideranças ali, e houve um decreto ali que todos, ao ouvir o som dos instrumentos daquela época, todos deveriam se prostrar diante daquela estátua que o rei Nabucodonosor ele construiu ali, para todos que não adorassem aquela imagem, ao soar dos instrumentos musicais, quem não se prostrasse e não adorasse aquela estátua seria lançado numa fornalha de fogo ardente. É bem verdade que nós, se formos ler todo o texto, que são muitos versículos, são 30 versículos, vamos conhecer a história desses 2 jovens que, ao soar o som dos instrumentos, todos se prostraram, menos aqueles 3 jovens. E havia ali uma pessoa ao lado deles que, como sempre na nossa vida, sempre tem um que vai nos observar. Para qualquer coisa que você fizer, ele está ali lhe entregando para alguém, indo lá dedurar. Mas só que ali era a providência de Deus. Então aquele dedo duro, vamos dizer assim, chegou para o rei e disse que aqueles 3 jovens não se prostraram ao ouvir o som dos instrumentos musicais. Então o rei ficou irado naquela hora ali e mandou chamar os 3 na presença dele. E perguntou àqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego: é verdade que vocês não se curvaram, não se prostraram diante da estátua ao ouvir o som dos instrumentos? E eles responderam: sim, e não vamos nos prostrar, porque o nosso Deus vai nos livrar se a gente for lançado na fornalha de fogo. Então o rei chega para eles e diz: então vou mandar tocar mais uma vez. Se vocês não se prostrarem diante da estátua, eu vou lançar vocês na fornalha. E foi feito novamente o ritual, foi tocado os instrumentos musicais, mas aqueles jovens não se prostraram. E o rei Nabucodonosor mais uma vez irou-se contra eles e mandou esquentar 7 vezes mais a fornalha e mandou-os lançar dentro da fornalha. E após o lançamento daqueles 3 jovens tementes a Deus, obedientes a Deus, aquela fornalha, o rei olhou para dentro dela e viu 4 homens passeando sob o fogo. E ele pergunta para um dos seus servos: não foram 3 que nós jogamos ali? Porque eu estou vendo 4 homens passeando. E aquela imagem daquele 4º homem, o rei disse que era semelhante ao filho do homem. Eita, Deus maravilhoso! Essa mensagem vai tocar no coração de alguém nessa noite. E ao sair de lá, o rei se aproxima dali e pede para eles sair. Sadraque, Mesaque e Abednego saiam. E eles saíram caminhando sem ter nenhuma sequela daquele fogo. E a história, os irmãos, meus amados, vocês já conhecem. Que ali o rei, ao ver aquele milagre que aconteceu, começou a crer no Deus daqueles jovens. Ele começou a acreditar, ele começou a temer ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E lançou um novo decreto que todas as pessoas daquela província ali tinham que adorar o Deus dos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ai daqueles que não obedecessem, que não adorassem o Deus daquele jovem. E aqueles jovens saíram daí vitorioso. E o que eu tenho para falar nessa noite maravilhosa, abençoada por Deus, e aquela fornalha representa as lutas, as provas, as tribulações que nós vamos passar, que nós estamos passando no dia a dia.
E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não importa a sua luta, não importa a fornalha que você está, meu irmão, meu amado e minha amada. O importante é você obedecer à voz de Deus, temer ao Deus Altíssimo que está lá no céu. Aí sim, você vai sair vitorioso dessa fornalha que você está dentro. Se a sua fornalha é as dificuldades financeiras que você está passando, é o aluguel que está atrasado, é aqueles papéis de água e de luz que você está temendo que vão cortar a sua luz, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus vai chegar na tua vida. Deus vai usar alguém para te abençoar, porque você está sendo obediente à voz de Deus, você está temendo, você está buscando a presença. Então continua se humilhando na presença de Deus, continua buscando a presença de Deus, porque a tua vitória vai chegar. Eu não sei porquê, todos os dias eu gravo vídeo sempre que nós devemos obedecer, mas é a própria palavra dele que diz que nós devemos obedecer. No Salmo 128, que a maioria dos líderes usam como o Salmo da família, e é bem verdade que é o Salmo da família, que diz lá no versículo 1, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai prosperar, ele vai conseguir vitória, porque quando nós tememos ao Senhor, andamos em seus caminhos, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda, a vitória é certa. Pode estar demorando na sua vida, mas porque Deus está te provando, está te passando pela fornalha, Ele está te provando como ouro, para refinar você, transformar você, para poder estar a tua vitória. Não adianta você querer apressar o trabalhar de Deus na sua vida, porque se você querer apressar o trabalhar de Deus na sua vida, aí a coisa não é do jeito que você pensa que é, e sim da maneira e da forma que Deus quer tratar com você. Então aguenta mais um pouco, fica mais um pouco passeando por essa fornalha, porque o quarto homem está com você, ele está passeando com você, ele está te dando força, ele está te provando. Mas essa aprovação, eu garanto a você nessa noite, que essa aprovação é para o teu bem, porque quem sai de uma prova, quem sai de uma luta, sai forte, sai destemido e mais ainda temente a Deus. Mas não faça como muitos que tem por aí, que quando sai da prova, fica buscando a presença de Deus, fica procurando a face do Senhor, fazendo votos, campanhas, e quando a vitória chega, às vezes ele não tem uma bicicleta para andar, mas quando a vitória chega, Deus dá um carro a ele, dá uma casa. Às vezes ele passa na rua, vê o irmão a pé, e nem tem coragem nem de baixar o vidro para dar a paz do Senhor, para dar um bom dia, uma boa tarde. Não faça como esse. Continue sendo fiel a Deus, porque o que Ele vai fazer na tua vida é grande. Tu nem imagina o que é que vai acontecer na tua vida depois que tu passar e sair dessa fornalha ardente de fogo, porque essa fornalha aí é para tu ser aprovado. Você vai ser igual o ouro, vai ser aprovado. Ele passa pelo fogo, ele é derretido, você está sendo derretido nas mãos de Jeová. Como Deus diz ali em Jeremias 18, desce a casa do oleiro. Então você está na mão do oleiro, o oleiro é Deus, ele está te moldando, ele está te fazendo um novo vaso para encher de azeite e você ficar transbordando na presença dele. Então medita nessa palavra, nesse vídeo, nessa noite. Você que está passando dificuldade, tribulações, provas, aguenta, porque Deus está passeando contigo na fornalha. Ele é o quarto homem que está passeando contigo para te dar vitória. Apenas confia mais no Senhor. Obedece à voz de Deus, porque estamos aqui para aprender através da Escritura Sagrada. E eu quero te dizer nessa noite, não temas, porque Deus está contigo nessa fornalha e vai tirar tudo de lá, abençoado e com a vitória nas mãos. Não temas, porque Ele está dizendo nessa noite que Ele está contigo na fornalha, Ele está te provando, Ele está te derretendo para formar você uma barra de ouro nas mãos dEle, uma joia preciosa nas mãos dEle, para tu continuar fazendo a vontade dEle. E Ele vai fazer a vontade dEle na tua vida, porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias 55, a partir do versículo 8, que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Ele tem pensamento de paz para conosco. Ele tem pensamentos de alegria para conosco. Então continua no teu lugar, continua adorando, continua glorificando,
porque Deus vai chegar com providência na tua e na minha vida. E em nome de Jesus, nessa noite, eu quero profetizar na tua vida que a vitória vai chegar. Apenas acalma o teu coração e confia mais no Senhor, porque essa prova não é para te matar. Essa prova é para te fortificar e o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Você que está na cama de um hospital, num leito de UTI, eu quero te dizer nessa noite aos familiares que estão te acompanhando e vai assistir esse vídeo. Essa enfermidade que está acontecendo com você nesse momento é para o nome de Deus ser glorificado na tua vida e tu sair daí e dar testemunho aonde tu chegar, para que pessoas que estejam passando pela mesma situação venham confiar mais em Deus e temer mais a Deus, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. E amanhã estarei de volta em nome de Jesus, se assim Deus permitir. Agradeço a todos e que todos tenham uma boa noite e que Deus abençoe a noite de vocês e o dia de domingo amanhã seja maravilhoso na santa presença do nosso Deus Altíssimo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Amém.